Caríssimos irmãos, almas amigas, queridas, muita paz de Jesus. O que nos move, a alegria, a satisfação, o interesse e a necessidade do nosso processo evolutivo não é somente aquilo que nós ainda não conseguimos dentro de nós, mas principalmente nesses instantes e nesses momentos quando nós recebemos um grande apoio espiritual, um apoio maior, limpo, perfeito, não é? Até a gente costuma dizer, olha, o primeiro passo é melhor, não é? O passo espiritual, durante a abertura dos trabalhos, bem direto. E depois então nós temos também um passo imaterial, e que aí já exige de cada um, aquele que doa e aquele que recebe, uma disciplina mental. E essa disciplina que nós aprendemos aqui na Casa Espírita. O nosso estudo de hoje versa sobre um problema sério, não é à toa não, porque organizar casas espíritas não é a mesma coisa que fazer sociedades religiosas, sócio, político, econômica. Isso é fácil, não é? A gente não está absolutamente anatematizando eles, não. Mas nós estamos apenas esclarecendo, porque aqui na Casa Espírita, nas casas espíritas, tem um outro desdobramento. E é por isso então que eu trouxe aqui duas obras que eu gosto sempre de fazer, tem dado resultado. Uma é do nosso querido Herculano, o Centro Espírita. Ele é mais contundente, ele é mais direto. Não é que ele seja mais autêntico, não, mas que ele tem um processo pedagógico muito profundo, não é? E às vezes as pessoas não alcançam, ou então sentem-se assim melindradas. Que quem teve a oportunidade de ouvir o Herculano, era uma coisa maravilhosa, não é? Extraordinária. E trouxe também uma outra obra aqui, que esta aqui é maravilhosa, hein? Dimensões Espirituais do Centro Espírita da nossa querida Sueli Caldas. Aqui tem uma bibliografia imensa. Essa aqui é um pouco melhor para consulta, não é? Porque ela abre aqui os trabalhos unidos. E ela trabalha muito com Filomeno de Miranda, de Val. E ela tem uns posicionamentos aqui na obra que diferem um pouco de Herculano Pires na sua expressão, mas que no fundo nós vamos ver e encontrar que todos dois estão representando muito bem o maior de todos os problemas de uma casa espírita: a responsabilidade. Problema sério. Não somente dos frequentadores, mas também da direção e principalmente do corpo mediúnico. E quando nós falamos do corpo mediúnico, nós não estamos fazendo exclusividade, não. Porque todos nós somos médicos. Todos nós temos faculdades para nos intermediarmos com o plano espiritual. Uns mais e outros menos. Uns que não sabem, que ignoram e que às vezes são usados no seu cotidiano, no seu dia a dia,
e que eles falam que eles resolvem certos problemas e não sabem como. Assim, ó, isso aí veio assim espontâneo, saiu da minha cabeça. Sinceramente, eu não sei explicar. Esse é mais sensato, né? Sincero. Agora os outros não. Outros, no mesmo caso, dizem assim, aqui o papai é mais eu, né? Só que eu não vou dar a fórmula para vocês, sabe? Porque ele não sabe a fórmula. Não é? Ele não sabe. Ele não vai conseguir dizer. Então nós estamos diante de um ponto fundamental, não é? Porque não basta a frequência. É preciso que nós possamos, pouco a pouco, abrirmos consciência nesse ambiente onde nós viemos buscar os valores, os recursos que a gente sempre diz, não é? Não é um problema lá de fora, supermercado, encher bolsa, não. Aqui é um problema diferente, aqui é esvaziar, não é? Aqui não enche bolsa, aqui nós esvaziamos os nossos falsos conceitos para nós nos preenchermos com os verdadeiros valores que nós devemos palmilhar e que às vezes nem sempre nós conseguimos. Vamos recuar um pouquinho, vamos também fazer assim um pano de fundo, não é? As três grandes personalidades, tem outras, mas essas são de grande projeção nesse mês de outubro. Nós já falamos aqui, não é? No mês passado, o nascimento de Francisco de Assis, mas nós vamos buscar 1226, dia 4 de outubro, ele deixava o plano carnal, espiritual, mas continua no plano psíquico da Terra. Porque eles não vão assim como a gente pensa, não. Tanto não vão que algum deles, por missão, não deixaram obras escritas, não. Vamos dizer assim, a impregnação, o campo magnético desses espíritos é de tamanha monta que eles empregam todas as criaturas. E às vezes, muitas vezes, o indivíduo não é católico, não é espírita, não é nada, mas ele reconhece, não é? Um Francisco de Assis. Como um outro também que aniversaria esse mês, mas que não se dizia espírita, mas que se disse cristão, não é? Mahatma Gandhi, ali. Ele diz numa das suas passagens que Francisco de Assis é uma dessas individualidades. Ele não falou em personalidade, ele falou em individualidades raríssimas que a Terra vai custar muito para entender. É o mentor espiritual desta casa, Francisco de Assis. Não escreveu obra. Jesus não escreveu obra. Sócrates não escreveu obra. Quase não há. João Evangelista escreveu o Apocalipse e traduziu para nós o chamado pneumático, quer dizer, espiritual, evangélico espiritual. E depois então ele escreve o Apocalipse, mas tem aquele detalhe, não sei se nós falamos aqui no mês passado, não é? Tem um detalhe muito importante ali, que ele ouviu a voz, o que ouvires, escreva. E ele então depois diz assim, e eu ouvi e vi. Foi isso, não é? Participou de todo o processo da construção desse planeta. E é o mesmo Espírito Francisco de Assis, não é? E quanto a Mahatma Gandhi,
em questão de espiritualidade, de consciência religiosa, ele dá uma lição, uma aula para os doutores formados em teologia, em filosofia, em religião comparada, os bispos e os frades, não é? Que vieram de Roma para fazer uma proposta para colocar dentro da Índia o cristianismo apostólico de Roma. Veja bem, romano. Já ali a pureza acabou, não é? Como diz Arilex, se não houvesse a quebra daquela pureza do espiritismo, do cristianismo puro, deixado por Jesus, não haveria necessidade para que ele enviasse, então, o Consolador, não é? Nós podíamos, então, nos reger, nos dirigir, apanhar todas as nossas diretrizes pelo catolicismo de Roma. Entretanto, não foi isso que aconteceu. E ninguém melhor. A gente lembra sempre, não é? De Emmanuel. 4 reencarnações dentro da Igreja Católica. E depois, dia 2, não é? A gente faz uma lembrançazinha, esqueceu, porque em 1869, Kardec termina uma parte da doutrina, porque essa doutrina, essa codificação, ela não pôde ainda ser dada por inteiro, porque o próprio Cristo Jesus afirmou isso, que outras coisas ele teria, que viria depois. E os mentores espirituais afirmam para Kardec que a obra não está pronta. E ele queria escrever, deixar uma obra depois da Gênesis, né, em 1868, começou a rabiscar, mas não conseguiu, que era sobre o magnetismo, que seria uma coisa muito boa para nós, porque ele conhecia o magnetismo, ele trabalhava com o magnetismo. Então essas são onde nós podemos, vamos dizer assim, prestar uma lembrança, uma homenagem a essas grandes entidades espirituais. São os verdadeiros, como se diz, avatares, não é? São os verdadeiros condutores de povos, de mundos. São espíritos que já não estão mais condicionados a nenhuma emoção material, sensual, e conhece praticamente tudo da vida material. Já estão chegando lá, né, na pureza, não é? Como ele próprio coloca o Kardec, a primeira classe dos espíritos, né? Primeira classe dos espíritos. Eles são tão puros que ele nem tem um mundo específico para eles. Eles entram, habitam em qualquer mundo, eles penetram, não é? Isso para nós ainda é uma história assim infantil, não é? Meio infantil para nós. Nós somos infantis, mas a história é real, não é? Nós não conseguimos alcançar isso ainda, mas é uma verdade. Então hoje, nós lembramos que Gandhi, em resposta, porque foram 3 tentativas que ele fizeram, grande resposta, ele diz que ele é cristão, que ele ensina o cristianismo ao povo, e que quanto o templo, ele agradecia penhoradamente, mas que não precisava de templo, porque esse templo eu carrego dentro de mim mesmo. Consciência espiritual. Viver os valores morais e espirituais infinitos. Identificar-se com a sua própria natureza divina, não é? Chamada, quando a gente coloca sempre a natureza de criação espiritual e a natureza também de criação, que é material,
Mas esta outra natureza, que é o próprio segmento da primeira, ela precisa de dois elementos para que ela seja gerada e dá então a continuação a todas as espécies que já começam no vegetal, não é? A geração. Isso é muito importante para nós, pelo menos para mim, não é? É muito importante isso. Porque nós precisamos trabalhar com essas duas naturezas, mas precisamos saber que todas duas são puras, são divinas, não é? Todas puras. Foi talvez por aí que Kardec entrou no problema da chamada crença, não é? Em que ele desenvolve esta crença de outra forma, numa forma mais profunda, mais elevada, em que ele afirma que esta crença, o crer, é bom. Mas o importante é saber por intermédio da fé. Só que esta fé não é uma fé imposta. Esta fé é uma fé de conquista. Por que esta fé é fé de conquista? Porque nós somos filhos diretos de Deus. Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todos os seres e de todas as coisas, e nós não podíamos então aceitar uma falsa fidelidade sem que nós nos identificássemos com a nossa própria natureza, não é? Kardec está certíssimo aí, não é? Ele entrou numa coisa maravilhosa, uma beleza para concluir isto, não é? Então ele diz assim, fé inabalável. Enfrentar a razão. Que razão? A razão é o Cristo, a razão é o Logos, a razão é o Deus, não é? É isso. E esta fé de Kardec, nós vamos ver que ela é uma fé, a fé raciocinada, ela é uma fé puríssima, puríssima, no seu fundo, na sua forma, uma fé cristã, não é? Porque diz lá Jesus, bem-aventurado os puros de coração, porque eles vieram a Deus. Então nós, com esse preâmbulo, nós entramos na história rápido, no dia 18 de abril de 1857, foi lançada justamente a primeira obra de reestruturação do Espiritismo, do cristianismo, não é? Assim como Jesus afirma e afirmava que a obra não é dele, é do Pai, Kardec também afirma, olha como ele vai, ele afirma que a obra não é dele, é dos Espíritos, e que cabe a nós fazermos uma crítica, claro, uma crítica sensata, uma crítica, vamos dizer assim, de sentido filosófico, uma crítica de desenvolvimento do pensamento humano, da razão, dos conhecimentos das coisas, fazer a diferença entre a parte humana, que é dele, não é? E a parte espiritual. Maravilhoso isso. Dia 18 de abril. 8 meses depois, então, no dia 1º de abril do ano de 1858, ele constrói então a Sociedade de Estudos Psíquicos, olha aí. Primeira Sociedade de Estudos Psíquicos. Pronto. Ali estava o primeiro centro construído. Foi ele. Cabia a ele, não é? Como o tradutor de tudo isso para nós, ele fez a tradução dos valores morais para nós. Não são as traduções lineares, não. São as traduções morais
que exige de nós uma outra pedagogia, um outro processo de ensino, e que nós só podemos entrar dentro dos conhecimentos pelo processo da sensibilidade. Aprender a viver, aprender a sentir como espíritos encarnados, filhos de Deus, irmanados, não é? Com toda a humanidade, encarnada e desencarnada. Aí é que houve, então, o verdadeiro desdobramento. Aí é que a gente pode dizer assim, ele criou ali na sociedade espírita a própria alma, o próprio desenvolvimento, a extensão, a continuidade de todos os centros espíritas, porque ali foi a matriz, não é isso? A gente não pode negar isso. Ali é quando foi construído, 1º de janeiro de 1858. Ele coloca e bota justamente o estudo na primeira fundação que ele faz para desenvolver começar o homem a conhecer a sua verdadeira história. Seria então uma outra antropologia, não é? Uma antropologia espiritual. O homem espiritual, o ser espiritual, a alma divina criada por Deus espiritual. E é isto que nós estamos tentando ainda, não é? Fazer aqui. Herculano afirma que não há necessidade de grandes casas, né? A mania, né? Megalomania, fazer tudo grande. Ele diz que não há necessidade. Tudo bem. A gente não discorda dele. Mas que ele acha que deve haver uma disseminação melhor. Porque o problema, aí ele está certo como filósofo, não é? Que o problema não é de quantidade, o problema é de qualidade. E aonde ele vai buscar isso? Com o próprio Kardec. Que o Kardec afirma que nas reuniões onde tem pouca gente é melhor, não é? E ele tem razão, ele não deixa, ele tem razão. A gente olha e vê quando a mídia coloca no ar uma opção de coisa, bota lá, pá, cada um dá uma opinião, não é? Oh, é uma coisa tremenda, todo mundo fala. Então há uma concentração. O que Kardec quer dizer com isso? A unidade de sentimento. E aonde está esse tal sentimento? Na consciência, não é? Porque aí não é um sentimento de modo, de maneira, de comportar, não. Aí é um sentimento de cumprimento de lei, cumprir as leis, não é? Que não estão escritas fora, mas que estão inscritas dentro de nós. E a humanidade não tem ainda a faculdade para isto, para fazer o desenvolvimento sensato dessas leis. Que o diga Arilex, Julinda Amorim, Jorge Andréa e outros de São Paulo, Paraná, Santa Catarina. Se levantou uma questão aí nos anos 58, 60, não é? Para se fazer uma faculdade espírita. E aí a coisa caiu. Onde é que vai se buscar? Quem é que quer se sujeitar? Primeiro, estudar a doutrina e conhecer a doutrina, não é? Segundo, dar aula de graça. Julinho disse assim, infelizmente, né? Talvez, ele diz, por outros milênios, a gente possa ter essa faculdade. Mais uma vez, então, ele defende a tese aqui, ó, que essa faculdade idealizada, num momento ainda não crucial, num momento ainda que fosse fundamental, essa faculdade está espalhada por todos os centros. E aí então nos chamou a responsabilidade. Foi buscar a filosofia do Cristo Jesus
não é? De consenso moral. A cada um será dado segundo as suas obras. Não esqueçam do cada um. Porque quando falar em cada um, não lembra dos outros, não. É por mim, não é? Nas preces, nas orações, nas meditações, deixa os outros. Fala você, não é? Puxar, trazer, que a gente chama incorporar valor. Vamos ver aqui, que o tempo corre. Deixa eu ver aqui, que eu marquei aqui uma paginazinha para a gente ler. E ela coloca aqui para nós, a Sueli, olha, eu não sei, eu gosto muito de livro, né? Não sei lá, eu acho que... Eu vou ler só aqui um sumáriozinho para ver se alguém, né, aguça um pouquinho. Alicerce espiritual, direção espiritual, escolha do mentor espiritual, recursos magnéticos de defesa dentro da casa espírita, lei. Isso aqui é fundo, não é? Isso aqui é com silêncio e com meditação. A gente ainda não tem uma disciplina dentro da casa espírita, não é? A gente escuta muito voz alta, grita daqui, dali. A gente vai assistir uma ópera, né, no municipal, é um silêncio, não é? Tudo todo, tal. A gente não. É isso, disciplina. O silêncio é fundamental. O silêncio. A voz do silêncio. O que tem se escrito sobre silêncios. Disse o sábio da antiguidade, que não quis botar o nome dele, se eu conseguisse silenciar toda a minha alma, todo o meu corpo, toda a minha mente, todo o meu sentimento, eu não precisaria de nenhuma doutrina, de nenhuma biblioteca, de nenhum livro. Eu estaria diretamente perante a Deus. Meu Deus do céu. E a gente não gosta do silêncio, não é? A gente vê o caso, eu lembro sempre de João Evangelista, não é? João Batista vivia lá para o deserto, no calmo, no silêncio. O dia dele, coitado, é fogo daqueles, tudo quanto é lado, né? Nós estamos na contramão de tudo isso. Então diz assim, nos trabalhos de passe, na reunião mediúnica, lá vai ela. Enfermagem espiritual libertadora, o dirigente das reuniões espíritas, psicofonia consciente, a doutrinação, recursos espirituais, vou pulando, mandato mediúnico, isso aí é a matéria dela, não é? Que ela é um médium extraordinário. Reuniões mediúnicas para os espíritos suicidas. É importante isso aqui, não é? Eu estou escrevendo aqui, porque é o seguinte, esses espíritos, esses médiuns que têm condições de uma certa facilidade de se desdobrar, como é o caso da dona Ivone Pereira, não é? Junto com o doutor Bezerra de Menezes e Charles, que é o mentor espiritual dela, os dois, elas fazem um trabalho fundamental em cima do suicida. E a gente pensa e julga que o suicídio seja somente aquele que toma veneno, que se joga embaixo do carro, que pula da ponte Rio-Niterói e pronto, acabou. E a gente vai consultar Jorge Andréa, não é? Psicanalista, doutor, catedrático. Ele diz que o suicídio começa na primeira instância pela glutonia, e come, não é? Que o diga lá em nosso lar, né? André Luiz relutou, né? Ele, como médico, o doutor Luna chegou e disse para ele, o suicídio, como é que está teu fígado, intestino, baço, estômago, está tudo. Ele devia comer. E ele não gostou, não é? Então vamos lá. Na página 36,
na página 30 dessa obra, é um textozinho pequeno. Ela cita Manuel Filomeno de Miranda. E ele diz aqui: diferença psíquica significativa tem que apresentar a casa espírita em relação a outros recintos de qualquer natureza, atestando desta forma a qualidade dos seus trabalhos espirituais e o tipo de finalidade a que se destina. Falou conosco, falou com todo mundo, não é? Aqui chega, às vezes vai conversar, falar, o supermercado está em promoção, o outro dá mais não sei o quê, não é? A gente faz isso. A gente faz isso inocentemente, em termos, não é? Mas por falta de disciplina, por não sabermos silenciar, por não sabermos dar justamente os nossos pensamentos, porque nem é uma palavra. Se a gente for buscar em Platão, então, a gente vai ficar mais apavorado ainda. Porque Platão diz assim, não é o som, não é a palavra, é o pensamento. Porque falar é pensar em voz alta. Veja bem. E aí a gente lembra sempre, né, faz um pedido àqueles que colocam o nomezinho dos amigos, dos parentes, tudo mais. Bota o nome ali e esquece. Acha e julga que o plano espiritual vai resolver. E muitas vezes o plano espiritual está precisando dele encarnado para fazer uma ponte, um apoio para poder auxiliar aquele que está desencarnado. Ou muitas vezes inverso. Aquele desencarnado, muitas vezes, um espírito mais evoluído, mais sensibilizado, com uma sensibilidade tremenda, ele já está justamente auxiliando e ajudando aquele que está pedindo para ele. Tudo bem? Olha só, quanta coisa aí, pequenas coisas, nós temos que aprender, não é? Dentro da casa espírita. E é esse o fundamento da casa espírita. Não é para discutir, fazer prenome daqui e dali. Tem casas, não é? Que tenham uma recepção, a gente não vai nem citar as casas, mas tem o recepcionista, tem aquelas mensagenzinhas, é dado, e pergunta se é a primeira vez que ele chegou. Se ele chegou, ele aponta, mostra a sala, onde ele vai fazer primeiro uma entrevista, não é? E pede carinhosamente para que leia aquilo ali e faça um pouquinho de silêncio. É fundamental isto. Já pensou? Que é isso? Não é? A gente sabe disso. E tanto sabe que a ciência hoje está combatendo o barulho. Está combatendo o barulho. Estamos botando aí aqueles aparelhos para ver desse 10, para ver a 30, para a 40, vai bem, não é? Na ocasião fiquei apavorado. Pedi socorro ao plano espiritual. Um casal com um filho recém-nascido, o som do carro todo aberto, eles fecharam e saíram. Aí depois ele pediu licença, assim, ele esqueceu. Pô, como é que não ficou o tímpano daquela criança? Mas aberto mesmo, não é? Que perturba até a gente. E com o neném ali. Ele é pequenininho ainda, ele tem uns dias de vida ainda. Ela falou para mim. Viu? Coisa. Depois toca botar por aí. Então diz ela aqui, reafirmamos para isto, não há necessidade de que a obra seja luxuosa ou grandiosa. Ela poderá ser uma casinha simples, despojada e de acordo com as necessidades. Está falando aqui da riqueza, tudo bem, o conforto, precisa saber ler, não é?
precisamos saber interpretar isto, não é? Porque, eu li lá e vou... a Sueli falou isso. Não, ela está mostrando isso. É claro que a gente precisa de um conforto, se puder, tudo bem. Mas ela está mostrando aqui uma coisa espetacular. Quem que podia imaginar? Veja bem, deixa eu ver a página. Quem que podia imaginar, na página 35, quem de nós poderia imaginar que Eurípides Barçanufo, veja bem, quando ele reencarnou, ele já tinha conhecimento da doutrina espírita no plano espiritual. Ele trabalha com vamos dizer assim, com a equipe de Kardec, não é? E que ele veio nesta última reencarnação com uma missão de fundar um colégio espírita com o nome de Kardec. Tudo foi feito no plano espiritual. Tá? E aí a gente para um pouco, não é? Para fazer uma observação. Para nós sentirmos que a vida espiritual não é essa coisa como a gente pensa e julga, não. Filomeno de Miranda, ele tem a outra obra dele, que é o problema da morte, do ser, da dor, em que ele fala: eu respeito, mas não concordo com aqueles que afirmam que a vida espiritual é o stratocor, quer dizer, a mesma coisa que a vida material. Não, é muito diferente. A gente citou aqui agora o caso, não é? De André Luiz. Médico chegou lá e suicida, né? Teve tratamento suicida. Então a gente olha e observa tudo isto como se trabalha no plano espiritual. E aí vem o porquê que nós levantamos. Por que então que este espírito, com conhecimento deste, ele vem na família, ele entra na igreja católica, ele é um católico fervoroso, não é? Só depois, na metade da existência da vida dele, foi 38 anos, não é? Ele nasceu em 1808, deixa eu ver, 1808 e morreu em 1880 a 1938. 40 anos só, não é? Não precisou de mais. E aí é que vem a pergunta. Aí é que nós precisamos ter cuidado para não cairmos, tropeçarmos, não é? Como dizia Jesus, da linguagem dele no grego, escandalizar, ficar pasmo, não é? Ficar escandalizado, não é o mesmo termo de hoje, não. Não é? Por que ele levou esse tempo todo? A gente pergunta. Não é? Por que ele logo quando reencarnou, ele não foi espírita de uma vez? Ele precisou de andar a cavalo uma noite inteira para ir numa reunião naquela época, né? Ali no interior de Minas, tinha nada. Uma família pequenina, família. Eram 15 filhos. Dos 15 só morreu um, encarnou um. Todos 14, todo mundo foi embora. Aqui tem medo hoje para a família. Então este espírito ele só pode despertar depois que ele lê. O tio dele dá a ele uma obra depois da morte. E ele então leu aquilo 2 noites seguidas. Ele precisou de ler aquilo 2 noites seguidas. Veja bem, um espírito com reencarnações na Europa e tudo mais. Por que eu estou levantando isso? Porque nós estamos acostumados a fazermos sistemas de consciência em cima de valores que nós desconhecemos. Isso é perigoso para nós. Nós precisamos de intensificar o nosso conhecimento espiritual, a nossa natureza espiritual, desenvolvermos a nossa religiosidade. O espiritismo é religião, sim, mas não é outra religião, é a religião no singular, no sentido de religar,
fazer a religação, fazer a reestruturação, levantar a consciência do ser humano para que ele possa então viver melhor. Na proporção em que ele vai crescendo, vai desenvolvendo, ele vai melhorando o seu estado material, a sua personalidade. Ele passa a ser um outro indivíduo, uma outra criatura. Ele tem mais estrutura para suportar certas coisas na vida. Ele pensa em desgraça, em suicida. Ele jamais acha que para se reestruturar uma sociedade é preciso metralhar e matar todo mundo, aqueles que não estão de acordo. Não é por aí não. Então é isto. Olha a casa espírita aí, ó. É aqui que nós aprendemos isto, não é? Nós estamos dando a parte mais fundamental, porque tem outras partes depois. A estrutura, o comportamento, não é? A disposição para fazer os trabalhos. E a gente vê em outras religiões que não tem a dificuldade que tem as casas espíritas. Tem casa espírita que pede, pelo amor de Deus. A gente faz um trabalho em 14 casas e a gente ouve pedindo, pelo amor de Deus, para que venham, para que ajudem, não é? Na limpeza, a parte da casa e tudo mais. E eu passo onde eu moro, tem uma casa, tem uma igreja presbiteriana. Toda segunda-feira está ali, está cheia, as cadeiras lá de fora, eles lavam aquilo, entendeu? Todo mundo pegando ali o rodo, vassoura, pá, o outro limpando cadeira. Eles fazem isso. Viu bem? Cuidado. Cuidado para a gente fazer. E acabou. Ela diz que não pode passar de 10 horas, de meia-noite. Não. Eu quero só ler uns trechos aqui para vocês. Ele diz que os frequentadores e os diretores da casa espírita não deveriam esquecer-se. Olha só. Ele coloca o verbo no futuro condicional. Não deveria, porque muita gente deve, não é? Muita gente faz. Não deveríamos esquecer-se de que a maior carência ainda é a do pão de luz da consolação moral, que o livro da vida propicia fartamente. Abre parênteses, reticência, fecha parênteses. Que os deveres primeiros e mais urgentes são os da alma. Precisamos da caridade material, mas é fundamental a caridade espiritual. Porque se existe miséria material humana, se existe desnivelamento social, se existe desnutrição, é justamente por causa disso. Almas, entre aspas, não é? Desalmadas. A ONU já levantou isso. Isso é uma questão da ONU. Fez um levantamento. Levantou dos países mais ricos, os 8, não é? E diz que a metade da fortuna que eles têm daria para cá a fome e a miséria do mundo inteiro, olha aí. Meu Deus, que coisa, não é? É o mundo que nós vivemos. E é um mundo que nós não queremos ver. É um mundo que nós não queremos sentir. Não é? E é por isso que nós não entendemos estes grandes espíritos, não é? Esses grandes missionários, que eles não vêm aqui para nós buscar justamente qualquer coisa que os revele, não. Eles vêm aqui servir. São servidores. E aí eu usar a linguagem do mentor espiritual desta casa,
Não importa que eu seja compreendido. Não importa que eu seja amado. Cristianismo puro, não é? E Jesus mostra, Jesus mostra na sua última ceia, a última aula que ele dá. Grande não é aquele que é servido. Grande é aquele que serve. Que o Filho do Homem, ele afirma, não veio para ser servido. O Filho do Homem veio para servir. Até quando nós vamos viver tudo isto? Até quando nós vamos conceber isto? Até quando nós vamos praticar esta imensa e profunda doutrina que ela é universal? Ela não é facciosa, não. Ela não é assembleias partidas, não. Elas não são famílias distintas umas das outras, não. A doutrina dos Espíritos é o cristianismo puro, chamado rede vivo. Já disse alguém que para nós espíritas, isso aqui é uma vergonha. O espiritismo redivivo, o cristianismo redivivo. O espiritismo é o cristianismo redivivo. Isso é vergonha, porque nós deixamos o cristianismo morrer. E agora temos que ressuscitá-lo. E aí, mais uma vez, cada um medite, cada um pense, não é? Nos valores que está carregando, que está levando, que está construindo. E é por isso que a casa espírita é o foco, não é? Não temos faculdades, mas temos toda a facilidade para fazermos das casas espíritas, desta casa e de outras casas, a verdadeira faculdade da vida universal, da consciência cristã, do caminho reto do homem para Deus. Muita paz. Podemos agradecer ao irmão.